Eu estava com a mão no trinco da porta quando o telefone tocou. Meu coração já estava acelerado demais para aquela hora da manhã e quando vi o nome da Amanda piscando na tela, uma parte de mim quis simplesmente ignorar. Mas eu não fiz isso. Nunca faço. Essa é a minha fraqueza. Sempre foi. Roberto costumava dizer que eu tinha coração mole demais, que as pessoas se aproveitavam disso. Ele estava certo, como sempre. Alô, Amanda? Célia, graças a Deus. Escuta, eu sei que é em cima da hora, mas preciso que você pegue a Sofia e o Pedro hoje. Urgente. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Respirei fundo, olhando para o envelope branco na minha bolsa. Dr. Antônio Mendes, cardiologista. 10 horas da manhã. 3 meses de espera. 3 meses acordando de madrugada com o coração disparado. 3 meses sentindo aquele aperto no peito que me fazia lembrar da noite em que encontrei Roberto caído na sala, já sem vida. 3 meses de medo. Amanda, eu não posso hoje. Eu tenho consulta médica. É importante. Célia, por favor. A voz dela ganhou aquele tom agudo, desesperado, o mesmo que ela usava quando queria algo. Eu já conhecia bem demais. É uma reunião importantíssima no trabalho. Se eu faltar, posso perder a promoção. Você sabe como está difícil pra gente, com as contas atrasadas, o aluguel. Fechei os olhos e me apoiei no batente da porta. A dor no peito pulsava. Uma pontada aguda que subia pelo braço esquerdo. Era exatamente isso que o Dr. Mendes tinha me alertado para prestar atenção durante nossa última consulta, 6 meses atrás. Dona Célia, ele tinha dito, olhando para mim por cima dos óculos, a senhora precisa se cuidar, essas arritmias não são brincadeira. Com o histórico do seu marido, a senhora entende que estamos lidando com algo sério, né? Entendo, eu entendo muito bem. Amanda, eu esperei 3 meses por essa consulta. O médico não pode me encaixar de novo tão cedo. É cardiologista. Você sabe como é difícil conseguir. E eu esperei 6 meses por essa promoção. A voz dela estava estridente agora, perdendo aquela doçura forçada. Célia, família é família. A gente se ajuda. Ou você esqueceu de quando esteve mal depois que o Roberto morreu? Quem é que estava lá, hein? Quem fez suas compras? Quem ficou com você quando você não queria sair da cama? A culpa veio como sempre vinha, pesada e sufocante. É verdade. Depois que Roberto morreu, eu passei semanas sem conseguir levantar. Foram Ricardo e Amanda que me trouxeram comida, que ligavam todo dia, que me levaram ao psiquiatra. Eu devo a eles. Devo muito. Mas será que essa dívida nunca acaba? Será que eu vou passar o resto da minha vida pagando por ter recebido ajuda quando estava destruída? Amanda, eu não estou esquecendo nada, mas hoje eu realmente não posso. Você não pode pedir para sua mãe? Ou contratar uma babá? Ou... Minha mãe está viajando. Babá custa R$ 200 por dia, Célia. R$ 200. A gente não tem isso. E você sabe que a Sofia fica nervosa com estranhos. Sofia, minha netinha de 8 anos, com aqueles olhos grandes e tristes, sempre observando tudo ao redor como se estivesse tentando decifrar um código secreto. Pedro, o pequeno Pedro de 6 anos, que ainda chupava o dedo quando ficava ansioso e que me abraçava tão forte que eu sentia meu coração, esse coração doente, cansado, se apertar de amor e medo ao mesmo tempo. Então pede para o Ricardo sair mais cedo do trabalho. Ou... O Ricardo está em São José dos Campos, reunião com fornecedores. Ele volta só amanhã. Não, eu não sabia disso. Ninguém me conta nada. Eu sou a avó, a reserva, aquela que só serve quando é conveniente. Amanda, eu sinto muito, mas hoje eu não posso. Realmente não posso. Minha saúde. Sua saúde? Ela riu. Foi uma risada curta, amarga, cruel. Célia, com todo respeito, você vai no médico toda semana. Toda. Semana. Sempre tem alguma coisa. Dor aqui, dor ali. A gente entende. Você perdeu o Roberto. Foi difícil. Mas a vida continua. Eu tenho 2 crianças para criar, contas para pagar,
Uma carreira que eu larguei por anos para ser mãe, e agora que finalmente tenho uma chance de crescer de novo, você simplesmente não quer ajudar. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Toda semana, eu fui ao médico 3 vezes nos últimos 6 meses. 3 vezes. E cada ida foi porque eu estava com medo de morrer, de cair como Roberto caiu, de deixar todo mundo sem aviso. Não é que eu não queira ajudar, Amanda. É que eu tenho que cuidar de mim também. O médico disse. O médico sempre diz alguma coisa. Remarca a consulta. Eu não posso remarcar essa reunião. Entende a diferença? Não, eu não entendo. Ou melhor, eu entendo muito bem, e é exatamente por isso que estou dizendo não. Amanda, minha resposta é não. Hoje eu não posso. Me desculpa. O silêncio do outro lado da linha foi tão gelado que eu quase podia sentir. Quando ela voltou a falar, a voz estava baixa, controlada, perigosamente calma. Sabe de uma coisa, Célia? Eu entendi. Entendi perfeitamente. Quando você precisou, estava todo mundo lá, mas quando é a gente que precisa, tchau. Cada um por si. Tá bom. Eu vou resolver sozinha, como sempre. Amanda, não é assim. Mas ela já tinha desligado. Fiquei parada ali no corredor, ainda segurando o telefone, sentindo aquele peso familiar da culpa misturado com raiva. Por que é que tinha que ser assim? Por que eu não podia simplesmente cuidar da minha saúde sem sentir que estava abandonando todo mundo? Olhei para o espelho do hall. Uma mulher de 60 anos me olhava de volta, cansada, com olheiras profundas. Quando foi que eu fiquei assim? Quando deixei de me importar com minha aparência? Desde que Roberto morreu. Balancei a cabeça e saí do apartamento. Não podia ficar pensando nisso agora. Tinha uma consulta médica que podia literalmente salvar minha vida. A caminhada até o ponto de ônibus deveria levar 5 minutos, mas levou 10. Cada degrau da escada do prédio parecia ter dobrado de altura, e quando cheguei lá embaixo, precisei parar para recuperar o fôlego. O porteiro, seu Osvaldo, me olhou preocupado. Tá bem, dona Célia? A senhora tá meio pálida. Tô bem, seu Osvaldo. Só um pouco cansada. Ele não pareceu convencido, mas não disse nada. Acho que ninguém mais sabe o que dizer para a viúva que não consegue superar a morte do marido. Já faz 2 anos, Célia. Já passou da hora de seguir em frente. É isso que pensam, tenho certeza. Mas eles não sabem como é acordar toda noite às 3 da manhã, que foi a hora em que encontrei Roberto. Não sabem como é ter medo de dormir, porque talvez você não acorde. Não sabem como é sentir o coração disparar do nada e pensar, é agora, é a minha vez. O ônibus estava lotado, como sempre nesse horário. Consegui um lugar perto da janela, ao lado de uma mulher jovem que não tirava os olhos do celular. Coloquei a bolsa no colo e fiquei olhando a cidade passar. São Paulo numa manhã de quarta-feira. Todo mundo correndo, todo mundo com pressa, todo mundo com seus próprios problemas. Será que eu estava sendo egoísta? A pergunta martelava na minha cabeça. Sofia e Pedro eram meus netos. Eu os amava mais do que qualquer coisa. Mas será que amar significava sempre dizer sim? Sempre estar disponível, sempre colocar todo mundo na frente da minha própria vida? Lembrei da última vez que cuidei deles, 3 semanas atrás. Amanda me ligou de manhã dizendo que estava com enxaqueca e perguntou se eu podia buscar as crianças na escola. Claro que sim, eu disse. Cheguei na casa deles às 5 da tarde com Sofia e Pedro e encontrei Amanda arrumada, maquiada, saindo pela porta. Ah, que bom que chegaram. Célia, você pode ficar mais umas horinhas? As meninas marcaram um happy hour de última hora e eu não quero perder. Happy hour, não enxaqueca. Happy hour. Fiquei até às 11 da noite. Quando Amanda voltou, nem pediu desculpas. Só disse, obrigada, você é demais, e praticamente me empurrou porta afora. E a vez antes dessa? Amanda, precisava trabalhar até mais tarde. Cheguei lá e a casa estava uma bagunça. Roupa suja espalhada, louça acumulada na pia, as crianças com fome. Sofia me disse bem baixinho, com aquela voz que uma criança de 8 anos não deveria ter. Vovó, a mamãe disse que ia trabalhar, mas eu vi ela saindo toda bonita. Acho que ela foi encontrar as amigas. 8 anos.
Uma menininha de 8 anos que já sabia que os adultos ao redor dela mentiam, que já tinha aprendido a não confiar nas palavras da própria mãe. Isso me partia o coração. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, a culpa persistia, porque Amanda também era humana, também precisava de tempo para ela, também merecia sair com as amigas de vez em quando. E eu era a avó. Não era meu papel ajudar? O ônibus parou com um solavanco e quase perdi o equilíbrio. Olhei pela janela e vi que estava perto do consultório. Apertei o botão de parada e me levantei, segurando firme na barra de apoio. Minha bolsa pesava como se estivesse carregando pedras, mas era só o peso da culpa, eu sabia. O consultório do Dr. Mendes ficava no 7º andar de um prédio comercial antigo, mas bem cuidado. O elevador estava funcionando, graças a Deus. Entrei e apertei o botão, sentindo o estômago revirar com o movimento. Ou talvez não fosse o elevador, talvez fosse só o medo. A recepção era simples, com cadeiras de couro marrom e revistas velhas espalhadas numa mesinha de centro. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos presos num coque perfeito, me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia. Nome? Célia Santos. Tenho consulta com o Dr. Mendes às 10. Ah, sim. A senhora chegou cedo. Por favor, aguarde ali. O doutor já atende. Sentei numa das cadeiras e peguei uma revista sem nem olhar qual era. Meus olhos passavam pelas páginas, mas eu não via nada. Minha cabeça estava longe dali, pensando nas crianças, em Amanda, em Ricardo, que nunca estava por perto quando precisavam dele. Ricardo. Meu filho. O menino doce e atencioso que costumava me trazer flores do jardim da escola tinha se transformado num homem ausente, sempre viajando, sempre trabalhando, sempre com desculpas para não estar presente. Será que era culpa minha? Será que eu e Roberto tínhamos mimado ele demais, protegido ele demais, e agora ele não sabia lidar com responsabilidades reais? Meu telefone vibrou na bolsa. Olhei a tela. Amanda. Por um segundo, pensei em não atender. Deixar tocar até cair na caixa postal e fingir que não vi. Mas eu não consigo fazer isso. Não consigo ignorar. Mesmo quando deveria. Alô? Célia. A voz dela estava diferente. Fria. Decidida. Só para você saber. Eu coloquei as crianças num Uber e mandei para sua casa. Elas devem chegar em uns 20 minutos. As chaves estão com a Sofia. Ela sabe se virar. Quando você voltar da sua consulta tão importante, elas vão estar lá esperando. Meu sangue gelou. Por um momento, achei que tinha entendido errado. Você fez o quê? Você ouviu direito. Mandei as crianças de Uber para sua casa. Já que você não quis vir buscá-las, elas foram te buscar. Amanda, você mandou 2 crianças, sozinhas, num Uber? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. A moça da recepção olhou na minha direção, preocupada. O senhor que tossia numa cadeira ao lado se assustou. Elas não estão sozinhas, estão com o motorista. E a Sofia é uma menina esperta, ela cuida do Pedro muito bem. Você mesma sempre diz isso. Sofia tem 8 anos, 8, e Pedro tem 6, são crianças. Você não pode mandar crianças sozinhas num carro com um estranho. Não é um estranho, é um motorista de aplicativo. Tem avaliação de 5 estrelas, e eu já usei ele outras vezes. Outras vezes. Outras vezes? Quantas vezes Amanda já tinha feito isso? Quantas vezes ela tinha colocado meus netos em perigo e eu nem sabia? Amanda, isso é loucura. Você precisa ir buscá-las agora. Cancela esse Uber. Eu vou remarcar a consulta e... Não, Célia. Você escolheu sua consulta. Então vá na sua consulta. As crianças vão ficar na sua casa te esperando. Aliás, já devem estar quase chegando. Anota aí. Eu coloquei um bilhetinho com seu endereço na mochila da Sofia. Alameda das Acácias, 412, apto 705. Ela sabe ler direitinho. Amanda, pelo amor de Deus. Tenho que desligar. Minha reunião começa em 10 minutos. Beijo nas crianças quando você chegar. E ela desligou. Fiquei ali, congelada. Ao meu redor, a sala continuava normal. A vida seguia, indiferente ao fato de que meu mundo tinha desabado. Sofia e Pedro, num Uber, sozinhos.
Liguei de volta para Amanda. Caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. Ela tinha desligado o celular. Liguei para o Ricardo. Caixa postal sempre. Ele estava em reunião. Olhei para o relógio na parede. 9h54. Se eu saísse agora, perderia a consulta. 3 meses de espera. 3 meses de medo, de acordar de madrugada com o coração disparado, de olhar para o teto e pensar: será que eu vou morrer como Roberto morreu? Sem aviso, sem despedida, sem nem tempo de dizer eu te amo. Mas as crianças... E você? O que faria no meu lugar? Escolheria sua própria saúde ou correria atrás dos netos que podem estar em perigo? Levantei e fui até a recepção. A moça do coque perfeito me olhou com aquele sorriso treinado. Precisa de alguma coisa, dona Célia? Eu preciso ir embora. É uma emergência. O sorriso vacilou. Mas a senhora vai perder a consulta. E sabe que remarcar com o Dr. Mendes pode demorar meses, né? Ele tá com a agenda muito cheia. Eu sei, mas é uma emergência. Envolve meus netos. Eu preciso ir. Ela suspirou e clicou algumas vezes no mouse. Tá bom, vou cancelar aqui. A senhora quer que eu já deixe na lista de espera para remarcação? Por favor. Pode levar alguns meses. Eu entendo, mas eu não entendia nada. Tudo o que eu sabia era que Sofia e Pedro estavam num carro com um estranho indo para minha casa, e eu precisava estar lá quando eles chegassem, se é que iam chegar. Meu Deus, e se o motorista fosse um maluco? E se ele não levasse elas para o endereço certo? E se... Saí correndo do consultório, ou o mais próximo que uma mulher de 60 anos com problemas cardíacos consegue correr. No elevador, apertei o botão do térreo repetidas vezes, como se isso fosse fazer ele descer mais rápido. Meu coração martelava, aquele ritmo irregular que me assustava. Precisava me acalmar, precisava respirar. Mas como respirar quando seus netos podem estar em perigo? O ônibus de volta foi uma tortura. Cada segundo era uma eternidade. Tentei ligar para o telefone fixo da minha casa. Só chamava. Ninguém atendia. As crianças não iam atender. Olhei para o relógio do celular. 10h17. Amanda disse que as crianças chegariam em 20 minutos. Já fazia quase meia hora. Desci do ônibus e praticamente corri as 3 quadras até meu prédio. Meus pulmões ardiam. Não pare, Célia. Seu Osvaldo me viu entrar correndo e tentou falar alguma coisa, mas eu nem parei. Subi as escadas. O elevador estava quebrado de novo, e cada degrau era uma agonia. 5º andar. 6º, 7º. Quando cheguei no meu andar, precisei me apoiar na parede para não cair. Respirei fundo 3 vezes e caminhei até minha porta. Silêncio absoluto do outro lado. Sofia, Pedro! Chamei batendo na porta. Crianças, vocês estão aí? Nada. Nenhum som. Nenhuma vozinha dizendo vovó. Nenhum barulho de criança brincando. Enfiei a mão na bolsa procurando as chaves. Onde estavam as malditas chaves? Achei embaixo da carteira, junto com um monte de papel amassado e recibos velhos. Minha mão tremia tanto que precisei de 3 tentativas para encaixar a chave na fechadura. Abri a porta. Sofia! Pedro! A sala estava exatamente como eu tinha deixado. Sofá arrumado, almofadas no lugar. A jarra de flores secas na mesinha de centro que eu insistia em manter mesmo depois que Roberto morreu, porque ele tinha me dado no nosso aniversário de 30 anos de casados. Corri para a cozinha. Vazia. Pro quarto de hóspedes que eu sempre chamava de quarto das crianças, mesmo que elas só viessem uma vez por mês. Vazio. Pro meu quarto. Vazio. Pro banheiro. Vazio. O apartamento inteiro estava vazio, silencioso, frio. As crianças não estavam ali. E foi nesse momento que o pânico verdadeiro tomou conta de mim, porque Amanda tinha dito 20 minutos. Isso foi há quase 1 hora. 1 hora inteira. Onde estavam meus netos? Liguei para Amanda de novo. Caixa postal, Ricardo. Caixa postal. Amanda. Ricardo. Caixa postal. Caixa postal. Caixa postal. O telefone escorregou da minha mão suada e caiu no chão com um baque surdo. Minha visão começou a escurecer nas bordas.
aquela tontura familiar que vinha antes das arritmias piores. Me segurei na parede e tentei respirar. 1, 2, 3. Dentro, fora. Calma, Célia. Calma. Mas como ficar calma quando 2 crianças de 8 e 6 anos estão perdidas em algum lugar dessa cidade gigantesca? Peguei o telefone do chão, limpei a tela rachada com a manga da blusa e, com os dedos tremendo tanto que precisei digitar 3 vezes, liguei 190. Polícia Militar, emergência. Como posso ajudar? Meus netos, a mãe deles colocou eles num Uber e eles tinham que estar na minha casa, mas não estão, e já faz 1 hora e eu não sei onde eles estão. E... Calma, senhora. Respira fundo para mim. Vamos com calma. Qual seu nome? Célia. Célia Santos. Minhas netas, meus netos, Sofia e Pedro, eles sumiram. A voz do policial do outro lado da linha era calma, treinada para lidar com desespero. Mas eu mal conseguia ouvir direito com meu coração martelando nos ouvidos. Dona Célia, preciso que a senhora me dê algumas informações. Qual a idade das crianças? 8 e 6. Sofia tem 8. Pedro tem 6. Minha voz saía entrecortada, sufocada. A mãe deles colocou eles num Uber sozinhos, e eles deviam ter chegado aqui, mas não chegaram, e já faz mais de 1 hora e... A senhora sabe o nome do motorista? Ou a placa do carro? Não, eu não sabia nada. Como eu poderia saber? Amanda nem me avisou que ia fazer aquela loucura até já ter feito. Não sei, a mãe deles, minha nora, ela que chamou o carro, mas ela desligou o celular e não tá atendendo. Entendo. E o pai das crianças? Viajando a trabalho, também não atende. Ouvi o som de digitação do outro lado, rápida, eficiente. Dona Célia, vou passar suas informações para o sistema e mobilizar uma viatura para ir aí. Qual seu endereço exato? Alameda das Acácias, 412, apartamento 705. Mais digitação. Depois um silêncio que durou apenas alguns segundos, mas pareceu eterno. A senhora mora sozinha? Sim, sou viúva. Moro sozinha faz 2 anos. Tá bom. Vou precisar dos nomes completos das crianças, descrição física, o que elas estavam vestindo se a senhora souber. Não sei! A voz saiu quase num grito. Eu não vi elas hoje. A mãe mandou direto da casa dela. Eu não sei que roupa estavam usando, não sei de nada. Senti as lágrimas finalmente escaparem, quentes e raivosas no meu rosto. Como isso tinha acontecido? Como em questão de horas minha vida tinha virado esse pesadelo? Calma, dona Célia. A gente vai encontrá-las. Vou precisar do endereço da mãe das crianças para mandar uma viatura lá também. Passei o endereço de Amanda e Ricardo com a voz tremendo. O policial me garantiu que uma viatura estaria no meu prédio em 15 minutos e me pediu para não sair de casa caso as crianças aparecessem. Quando desliguei, fiquei ali parada no meio da sala, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, comigo mesma. Olhei ao redor. Tudo tão normal, tão silencioso. A jarra de flores secas. O sofá onde Roberto costumava sentar para ler jornal. A foto de casamento na estante, nós 2 jovens e cheios de planos. Roberto. Meu Deus, Roberto, o que eu faço? Mas Roberto não estava ali para responder. Roberto tinha morrido faz 2 anos, nessa mesma sala, de ataque cardíaco fulminante enquanto eu dormia. Quando acordei e desci para fazer café, ele já estava frio no chão. E agora eu estava sozinha. Completamente sozinha. Com 2 crianças desaparecidas e ninguém para me ajudar. Tentei ligar para Amanda de novo. Caixa postal. Ricardo. Caixa postal. Será que Ricardo sabia o que a mulher dele tinha feito? Será que ele tinha ideia do tipo de mãe que a Amanda realmente era? Porque eu sabia. Eu tinha visto os sinais todos esses meses. Os olhos vermelhos que ela tentava esconder com maquiagem. Às vezes que chegava atrasada para buscar as crianças na escola e as professoras ligavam para mim. As mentiras. Tantas mentiras. Célia, pode buscar as crianças hoje? Vou trabalhar até tarde. Mas não era trabalho. Nunca era trabalho. Lembrei de 3 meses atrás,
quando fui buscar Sofia e Pedro na escola, porque Amanda disse que estava com enxaqueca. Quando cheguei na casa deles às 5 da tarde, ela estava arrumada, maquiada, saindo. Ah, que bom que chegaram! As meninas marcaram happy hour e eu não quero perder. Happy hour, não enxaqueca. E eu, como sempre, não disse nada. Porque eu não queria brigar, não queria causar problema no casamento do meu filho, não queria ser aquela sogra intrometida que todo mundo odeia. Mas talvez eu devesse ter dito. Talvez se eu tivesse confrontado Amanda antes, se eu tivesse falado com Ricardo, nada disso estaria acontecendo agora. O interfone tocou, me fazendo pular de susto. Dona Célia, tem 2 policiais aqui para a senhora. Pode mandar subir, seu Osvaldo. Abri a porta e fiquei esperando no corredor. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia sentir cada batida ecoando no meu peito. Respira, Célia. Respira. 2 policiais subiram pela escada. O elevador continuava quebrado. Um homem mais velho, por volta dos 50, com cabelos grisalhos e expressão séria. Uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com o cabelo preso num rabo de cavalo apertado. Dona Célia Santos? O policial mais velho perguntou. Sim. Vocês encontraram minhas netas? Meus netos? Ainda não, senhora. Mas estamos procurando. Posso entrar? Dei passagem e eles entraram. A policial jovem olhou ao redor da sala com aqueles olhos treinados que parecem registrar cada detalhe. Dona Célia, eu sou o Sargento Matos e essa é a Cabo Ferreira. Vamos precisar de algumas informações. A senhora pode sentar? Parece que está meio pálida. Sentei no sofá e eles se acomodaram nas poltronas. O Sargento Matos tirou um caderninho do bolso e começou a fazer perguntas. Nomes completos das crianças. Idade. Descrição física. Nome dos pais. Endereço dos pais. E a senhora disse que foi a mãe delas que colocou as crianças no Uber. A senhora sabe por quê? Respirei fundo. Como explicar sem parecer que eu estava jogando minha nora pro leão? Mas as crianças estavam desaparecidas. Não era hora de proteger ninguém. Ela me ligou essa manhã pedindo para eu cuidar deles. Eu disse que não podia porque tinha consulta médica. Ela ficou brava e mandou as crianças assim mesmo. A Cabo Ferreira ergueu as sobrancelhas. Ela mandou as crianças de Uber sem avisar a senhora? Ela me ligou quando já tinha colocado eles no carro. Disse que chegariam em 20 minutos. Isso foi há quase 2 horas. E a senhora conseguiu falar com a mãe depois disso? Não. Ela desligou o celular. E meu filho, o pai dele, está viajando a trabalho e também não atende. O sargento Matos anotou tudo com aquela letra miúda de policial. Depois olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Pena? Preocupação? Dona Célia, isso que a senhora está descrevendo é negligência. A senhora sabe disso, né? Colocar 2 crianças menores sozinhas num carro com um estranho? Eu sei. Minha voz saiu num sussurro. Eu sei, mas eu não pensei que ela faria isso. Ela já tinha mentido antes, já tinha me usado antes, mas isso é diferente. Usado como? E então eu contei. Contei das vezes que Amanda dizia que ia trabalhar, mas estava saindo com as amigas. Das vezes que a casa estava uma bagunça e as crianças com fome. Dos olhos vermelhos, das mentiras, de Sofia me dizendo baixinho que a mamãe saía muito de noite e deixava ela cuidando do Pedro. Quanto mais eu falava, mais a Cabo Ferreira franzia a testa. A senhora já pensou em acionar o conselho tutelar? Não, eu nunca tinha pensado. Porque isso seria admitir que meu filho tinha escolhido mal, que minha nora era uma mãe ruim, que meus netos estavam em perigo, e eu não queria admitir nada disso. Mas agora eles estavam desaparecidos, e eu não tinha mais escolha. Não, eu achei que estava exagerando, que eram só fases ruins, que ia melhorar. O sargento Matos assentiu, sem julgamento nos olhos. Já devia ter visto isso 1000 vezes. Família se destruindo por dentro enquanto todo mundo fingia que estava tudo bem. Dona Célia, mandei uma viatura para o endereço da sua nora. Vamos ver se ela está lá e se ela sabe onde as crianças estão de verdade. Enquanto isso, a senhora lembra de algum lugar que elas poderiam ter ido?
Amigos, parentes, escola. Pensei. Onde 2 crianças de 8 e 6 anos iriam? Mas elas não foram sozinhas. Estavam num Uber, com um motorista. Um motorista que recebeu um endereço e... Espera. Amanda disse que colocou um papel com meu endereço na mochila da Sofia. Alameda das Acácias, 412. E esse é o endereço correto? É. Mas Sofia tem 8 anos. E se ela escreveu errado? E se o motorista leu errado? A Cabo Ferreira e o Sargento Matos trocaram um olhar. Dona Célia, existem outras ruas parecidas aqui perto? Rua das Acácias, Travessa das Acácias, alguma coisa assim? Meu coração afundou. Porque sim, existia. Tem a Rua das Acácias, sem o Alameda. Fica a uns 15 minutos daqui, bairro mais antigo. O Sargento Matos já estava de pé, falando no rádio. Viatura 27, viatura 27. Verificar Rua das Acácias, número 412. Procurando 2 crianças, menina de 8 anos e menino de 6. Podem ter sido deixadas lá por engano. Câmbio. A resposta veio chiada, mas clara. Viatura 27, entendido. A caminho. Câmbio. Levantei também, as pernas bambas. Vocês acham que elas estão lá? É uma possibilidade, senhora. Se o motorista leu o endereço errado, ou se a menina escreveu sem o Alameda, ele pode ter ido para a rua em vez da Alameda. Meu Deus! Sofia e Pedro, na rua errada, há quase 2 horas. Eu preciso ir lá. Preciso... Dona Célia, é melhor a senhora ficar aqui. A Cabo Ferreira colocou a mão no meu ombro, gentil, mas firme. Se as crianças aparecerem aqui, precisa ter alguém para receber elas. E a senhora não tá com boa cara. Quando foi a última vez que a senhora comeu alguma coisa? Não lembrava. Café da manhã? Nem isso. Estava tão nervosa com a consulta que nem conseguia engolir nada. Eu não lembro. Senta aí. Vou pegar um copo d'água para a senhora. A Cabo Ferreira foi até a cozinha como se conhecesse a casa, pegou um copo, encheu de água e me trouxe. Bebi em goles pequenos, sentindo a água gelada descer pela garganta. O rádio chiou de novo. Sargento Matos, aqui é viatura 27, câmbio. O sargento apertou o botão. Fala, 27. Encontramos as crianças. Elas estão na Rua das Acácias, 412, casa abandonada. Elas estão assustadas, mas aparentemente ilesas. Câmbio. Meu corpo inteiro desabou. Fechei os olhos e senti as lágrimas escorrerem quentes pelo rosto. Encontraram minhas crianças. Estamos levando elas para a casa da avó. Alameda das Acácias, 412, apartamento 705. Câmbio. Entendido 27. Bom trabalho. Câmbio. O sargento Matos se virou para mim com um sorriso cansado. Suas netas vão chegar em alguns minutos, dona Célia. Elas estão bem. Não consegui falar. Só consegui chorar. Chorar de alívio, de raiva, de medo, de tudo junto. A Cabo Ferreira sentou do meu lado e ficou ali, em silêncio, deixando eu chorar. 15 minutos depois, os 15 minutos mais longos da minha vida, ouvi a sirene da viatura. Corri para a janela e vi o carro da polícia parado embaixo. E então vi eles, Sofia e Pedro, saindo do banco de trás, de mãos dadas. Corri para a porta, desci as escadas mais rápido do que deveria, meu coração gritando de esforço, mas eu não me importei. Cheguei no térreo e eles estavam ali. Sofia me viu e soltou a mão do irmão, correu para mim e se jogou nos meus braços com tanta força que quase caí para trás. Vovó, vovó. Pedro veio logo atrás, agarrando minha perna, chorando. Abracei os dois, sentindo o cheiro de shampoo infantil misturado com suor e medo. Eles estavam sujos, com as roupas amassadas, os rostos manchados de lágrima. Mas estavam vivos, estavam seguros, estavam comigo. Tá tudo bem, eu sussurrei, beijando o topo das cabecinhas deles. Tá tudo bem agora, a vovó tá aqui. Eu tinha medo que você não ia vir, Sofia soluçou contra meu pescoço. Eu tinha tanto medo. Eu vim, meu amor. Eu sempre vou vir. O policial que trouxe eles, um rapaz jovem com expressão séria, se aproximou. Dona Célia?
Sou o Cabo Silva. Encontramos as crianças na casa abandonada da Rua das Acácias. Pelo que entendi, o motorista do Uber as deixou lá porque o endereço que ele tinha dizia só Rua das Acácias 412. Não tinha o Alameda. Olhei para Sofia, que ainda estava agarrada em mim. O que aconteceu, meu amor? Conta pra vovó. Sofia se afastou um pouco, limpando o rosto com as costas da mão. A mamãe disse que você ia cuidar da gente hoje. Ela colocou a gente no carro e deu um papel pro moço. Mas quando a gente chegou, a casa estava vazia, e suja, e com mato, e o moço foi embora antes da gente perceber. Quanto tempo vocês ficaram lá? Muito tempo, Pedro choramingou. Eu fiquei com fome e com medo. A Sofia tentou ligar para a mãe, mas o celular dela estava sem bateria, o Cabo Silva explicou. Elas ficaram na varanda da casa esperando. Foi sorte a viatura ter passado por lá. Sorte, se é que se podia chamar assim. Minhas netas ficaram quase 2 horas numa casa abandonada porque a mãe delas foi irresponsável demais para conferir um endereço. Não foi irresponsabilidade. Foi negligência. Foi crueldade. Subi com as crianças pro apartamento, cada uma agarrada numa minha mão. O sargento Matos e a Cabo Ferreira ainda estavam lá, e quando viram Sofia e Pedro, a expressão da Cabo Ferreira amoleceu. Oi, crianças. Vocês estão bem? Sofia assentiu, mas Pedro escondeu o rosto na minha perna. Vocês devem estar com fome. Vamos ver o que a vovó tem na cozinha, tá bom? Levei eles para a cozinha e preparei sanduíches de queijo, o que eu tinha em casa. Eles comeram em silêncio, ainda assustados. Sofia olhava para mim de vez em quando como se precisasse ter certeza de que eu ainda estava ali. Na sala, ouvi os policiais conversando baixo. Peguei fragmentos. Acionar o conselho tutelar. Negligência clara. Mãe ainda não foi localizada. Amanda continuava desaparecida. Será que ela ao menos sabia que as filhas estavam perdidas? Será que ela se importava? Meu celular tocou. Ricardo. Atendi com a mão tremendo. Mãe? O que está acontecendo? A polícia está na minha casa procurando pela Amanda. As crianças, Ricardo. Sua mulher colocou as crianças num Uber sozinhas e o motorista deixou elas no endereço errado. Ficaram quase 2 horas numa casa abandonada. Silêncio do outro lado. Depois, baixinho. Como assim? Exatamente o que eu falei. Ela me ligou de manhã pedindo para eu cuidar delas. Eu disse que não podia. Ela ficou brava e mandou elas de Uber para cá sem me avisar. Só que deu o endereço errado e as crianças ficaram perdidas. Meu Deus! A voz dele estava sufocada. Meu Deus, mãe, elas estão bem? Tão machucadas? Estão bem, assustadas, mas bem. Estão aqui comigo. Eu tô voltando. Vou pegar o primeiro ônibus. Chego em algumas horas. Ricardo. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Onde tá Amanda? Não sei. Eu liguei para ela, mas não atende. A polícia disse que ela não tá em casa. Claro que não estava. Porque ela nunca estava onde dizia que ia estar. Você sabia que ela estava fazendo isso? Deixando as crianças sozinhas, mentindo, usando drogas? Silêncio longo. Pesado. Mãe, responde, Ricardo. Eu desconfiava de algumas coisas, mas eu achei que era só uma fase, que ela estava estressada, que ia melhorar. As crianças, Ricardo. As suas crianças ficaram 2 horas numa casa abandonada porque você achou que ia melhorar. Ouvi ele chorar. Meu filho adulto, chorando como criança. Eu não sabia que estava tão ruim assim, mãe. Eu juro que não sabia. Mas ele sabia. No fundo, ele sabia. Só não quis ver. Volta logo. A polícia vai querer falar com você e com a Amanda quando ela aparecer. Desliguei sem esperar resposta. Voltei para a cozinha. Sofia tinha terminado o sanduíche, mas Pedro só tinha dado 2 mordidas. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e tristes. Vovó, a gente vai ter que voltar para casa? Meu coração se partiu. Por que, meu amor? Você não quer voltar para casa? Ele balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrima. Lá é barulhento. A mamãe e o papai brigam muito, e às vezes a mamãe some e fica só eu e a Sofia. Sofia chutou o irmão por baixo da mesa.
Pedro, cala a boca! Tá tudo bem, Sofia. Ajoelhei na frente deles. Vocês não vão para lugar nenhum agora. Vão ficar aqui comigo. E ninguém vai machucar vocês, tá bom? Promete? Sofia perguntou com aquela voz pequena que partia meu coração. Prometo. E naquele momento, eu sabia que era uma promessa que mudaria tudo. Porque eu não ia deixar essas crianças voltarem para aquela casa. Não ia deixar Amanda continuar colocando elas em perigo. Não ia ficar de braços cruzados esperando que melhorasse. Chega. Chega de fingir que tá tudo bem. O sargento Matos apareceu na porta da cozinha. Dona Célia, posso falar com a senhora um minutinho? Deixei as crianças na cozinha e fui para a sala. A viatura que foi na casa da sua nora conseguiu entrar. A porta estava aberta. E encontraram evidências de uso de drogas. E a casa estava em péssimas condições. Sujeira, comida estragada, condições inadequadas para a criança. Fechei os olhos. Eu sabia. Claro que eu sabia. Mas ouvir em voz alta era diferente. Vamos ter que acionar o conselho tutelar. É protocolo em casos assim. E provavelmente vão querer investigar mais a fundo a situação das crianças. Elas podem ficar comigo, enquanto isso? Por enquanto, sim. Mas vai ter que ser formalizado. A senhora tem condições de cuidar delas? Pensei no meu coração doente. Na consulta que eu perdi hoje. Na possibilidade de eu cair igual Roberto caiu. Mas então pensei em Sofia e Pedro numa casa abandonada, em Amanda sumida, em Ricardo que fingia que não via. Tenho. Eu dou um jeito. E eu ia dar. Não importava o que custasse. 3 dias depois, eu estava sentada numa sala fria e sem graça do Conselho Tutelar, com Sofia e Pedro ao meu lado. A assistente social, uma mulher de uns 40 anos, chamada Mariana, olhava para nós por cima de uma pilha de papéis com aquela expressão que eu já tinha aprendido a reconhecer. Pena misturada com preocupação profissional. Dona Célia, a senhora entende que assumir a guarda temporária de 2 crianças é uma responsabilidade grande, né? Principalmente considerando sua idade e seu estado de saúde. Meu estado de saúde. Como se eu pudesse esquecer. Desde aquela manhã, há 3 dias que pareciam 3 anos, eu não tinha conseguido remarcar a consulta com o Dr. Mendes. Toda vez que tentava, lembrava das crianças dormindo no quarto de hóspedes, de Sofia acordando gritando no meio da noite, de Pedro que não largava da minha perna. Eu entendo, mas elas não têm para onde ir. O pai está tentando se organizar, mas trabalha o dia todo. E a mãe... Não consegui terminar a frase. Mariana assentiu, olhando para os papéis na mesa. A mãe está desaparecida há 3 dias. A polícia ainda está procurando. E quando encontrarem, ela vai responder por abandono de incapaz e provavelmente porte de drogas, considerando o que foi encontrado na casa. Sofia apertou minha mão. Olhei para ela e vi lágrimas nos olhos, mas ela não disse nada. Aquela menina de 8 anos que já tinha aprendido a engolir a dor e fingir que estava tudo bem. As crianças podem ficar comigo. Eu dou conta. A senhora tem 60 anos, é cardiopata, perdeu o marido há 2 anos. Dona Célia, com todo respeito, a senhora tem condições emocionais e físicas de criar 2 crianças? A pergunta ecoou na sala. Eu tinha condições? Não. Provavelmente não. Mas qual era a alternativa? Se eu não ficar com elas, o que acontece? Mariana suspirou. Nós teríamos que procurar outros familiares, avós paternos, tios, primos. Se não houver ninguém disponível ou adequado, elas iriam para uma família acolhedora enquanto a situação se resolve. Família acolhedora. Repeti as palavras como se fossem veneno. A senhora está falando de mandar minhas netas para casa de estranhos? Meus netos, Pedro murmurou, corrigindo meu erro. Sorri tristemente e passei a mão no cabelo dele. Meus netos, desculpa, meu amor. Mariana se inclinou para frente, a voz mais suave agora. Dona Célia, eu entendo o que a senhora está sentindo, mas eu preciso pensar no melhor interesse das crianças. E isso inclui garantir que quem cuida delas tem condições de fazer isso sem colocar a própria saúde em risco. Minha saúde está bem.
A senhora perdeu uma consulta cardiológica importante há 3 dias. E ainda não remarcou. Como ela sabia disso? Ah, claro. Os policiais tinham incluído tudo no relatório. Cada detalhe da minha vida agora era documentado, analisado, julgado. Vou remarcar, hoje mesmo. E se o médico pedir internação? E se a senhora precisar de cirurgia? Quem vai cuidar das crianças? Não tinha resposta para isso, porque ela estava certa. Eu podia cair igual Roberto caiu. E então o quê? Sofia e Pedro ficariam de novo sem ninguém? O pai delas. Comecei, mas Mariana me interrompeu. O pai trabalha das 8 às 7 da noite. Viaja a cada 2 semanas, e pelas declarações que ele deu, não percebeu durante meses que a esposa estava usando drogas e negligenciando os filhos. Isso levanta questões sobre a capacidade dele de supervisão adequada. Ricardo, meu filho, que sempre foi tão certinho, tão responsável no trabalho, mas tão cego em casa. Ele tá tentando, mudou o horário de trabalho, arrumou uma babá. Uma babá não é pai, dona Célia. E as crianças precisam de estabilidade, de alguém que perceba quando algo tá errado. Olhei para Sofia, que estava olhando para a mesa com aquela expressão vazia que me partia o coração. Olhei para Pedro, que chupava o dedo, algo que ele só fazia quando estava muito nervoso. Então, o que a senhora está dizendo? Que eu não presto para cuidar delas e o pai também não? Eu tô dizendo que precisamos de um plano real, sustentável, que garanta a segurança das crianças sem comprometer a saúde de ninguém. Um plano. Como se a vida pudesse ser planejada. Como se eu não tivesse aprendido, do jeito mais doloroso possível, que planos não significam nada quando seu marido cai morto no meio da sala. Qual o plano que a senhora sugere? Mariana abriu uma pasta. Guarda compartilhada temporária. A senhora fica com as crianças durante a semana, o pai fica nos finais de semana. A senhora se compromete a fazer acompanhamento médico regular e nos manter informados sobre seu estado de saúde. O pai se compromete a fazer terapia familiar e provar que pode ser um cuidador adequado. Em 6 meses, reavaliamos a situação. 6 meses. Meio ano da minha vida dedicado a provar que eu era capaz de cuidar dos meus próprios netos. E a mãe? Se ela for encontrada e se submeter a tratamento para dependência química, eventualmente pode ter direito a visitas supervisionadas, mas isso só depois de uma avaliação completa. Sofia finalmente falou, a voz baixa, mas firme. Eu não quero ver ela. Todas as cabeças se viraram para ela. Mariana se inclinou, tentando encontrar os olhos da menina. Sofia, sei que tá difícil agora, mas ela é sua mãe. Ela me colocou num carro com um homem estranho. A voz de Sofia estava tremendo, mas ela continuou. Ela sabia que eu tinha medo. Sabia que o Pedro chora quando fica longe de casa. E ela fez mesmo assim, porque ela não liga. Ela nunca ligou. As lágrimas finalmente vieram, escorrendo pelo rosto da minha neta enquanto ela continuava. Quantas vezes ela prometeu que ia vir na apresentação da escola e não foi? Quantas vezes ela disse que ia fazer janta e a gente comeu biscoito porque ela tinha sumido? Quantas vezes, vovó? Puxei Sofia para o meu colo, mesmo ela sendo grande demais, mesmo meu coração protestando com o esforço. Ela se encolheu contra mim e chorou. Pedro também se agarrou em mim, chorando baixinho. Mariana esperou. Quando Sofia se acalmou, ela falou gentilmente. Sofia, nenhuma criança deveria passar pelo que você passou, e eu prometo que vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que você e seu irmão fiquem seguros. Mas eu preciso que você confie em mim, tá bom? Você acha que consegue fazer isso? Sofia assentiu contra meu pescoço. Então vamos fazer assim. Guarda temporária compartilhada entre a avó e o pai. 6 meses de acompanhamento. E vocês dois? Ela olhou para Sofia e Pedro. Vão começar terapia. Tem uma psicóloga muito boa que trabalha com crianças que passaram por situações parecidas. Eles precisam de terapia? Perguntei, já sabendo a resposta. Dona Célia, eles passaram por trauma. Foram abandonados, ficaram perdidos, viveram em ambiente de negligência.
Claro que precisam de terapia. Mais uma coisa. Mais uma responsabilidade. Mais uma coisa que eu tinha que encaixar entre consultas médicas, remédios, escola, comida, roupa lavada. Mas olhei para Sofia e Pedro e sabia que não tinha escolha. Tá bom, a gente faz. Assinei os papéis, pilhas e pilhas de papéis, guarda temporária, termo de compromisso, autorização para tratamento médico, autorização para terapia. Minha assinatura ficou torta na última página, a mão já tremendo de cansaço. Quando saímos do conselho tutelar, eram quase 5 da tarde. As crianças estavam cansadas, eu estava exausta e ainda precisava passar no mercado porque a geladeira em casa estava vazia. No supermercado, Sofia empurrava o carrinho enquanto eu tentava lembrar o que precisava comprar. Leite, pão, frutas. O que mais? Minha cabeça estava confusa, cheia de informações, preocupações, medos. Foi quando senti aquela dor aguda no peito, subindo pelo braço esquerdo. Aquele aperto que eu conhecia bem demais. Parei no meio do corredor, uma mão no carrinho para me equilibrar. Vovó? Sofia me olhou preocupada. Tá tudo bem? Tô. Só um pouco cansada. Mas não estava tudo bem. A dor estava piorando, espalhando pelo peito como fogo. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Não agora. Por favor, não agora. Vovó! A voz de Sofia estava distante agora. Alguém ajuda! Minha avó tá passando mal! Senti meu corpo desabar. Tentei segurar no carrinho, mas minhas mãos não obedeciam. O chão veio rápido demais. A última coisa que vi antes de tudo ficar preto foi o rosto de Sofia, apavorado, gritando meu nome. Acordei num quarto de hospital, com aquele cheiro de desinfetante que me fazia lembrar da noite em que Roberto morreu. Por um segundo, entrei em pânico. Será que eu tinha morrido também? Será que tinha deixado Sofia e Pedro sozinhos? Mãe! Mãe! Você tá acordada? Ricardo. Meu filho estava sentado numa cadeira ao lado da cama, os olhos vermelhos, a roupa amarrotada. As crianças. Minha voz saiu rouca, arranhada. Tão bem, tão com a babá. Eu vim assim que o hospital ligou. Tentei sentar, mas uma dor aguda no peito me fez desistir. O que aconteceu? Você teve uma arritmia grave. O médico disse que é a válvula do coração. Regurgitação mitral. Você tá sabendo disso? Estava. O Dr. Mendes tinha mencionado na última consulta, 6 meses atrás. Mas eu tinha empurrado para debaixo do tapete, fingido que não era sério. Eu sabia. E não me contou? A voz dele saiu mais alta do que devia num quarto de hospital. Mãe, você tá com um problema sério no coração e não me contou? Você estava ocupado demais para se preocupar com mais uma coisa. Foi cruel. Eu sabia que foi cruel, mas era verdade. Ricardo estava tão ocupado fingindo que o casamento dele estava bem que não sobrava tempo para mais nada. Ele abaixou a cabeça. Você tá certa. Eu tava. Tava ocupado demais sendo covarde. O silêncio pesou entre nós. Finalmente ele continuou. O médico disse que você precisa de cirurgia para consertar a válvula. Se não fizer, pode ter parada cardíaca. Pode. Pode morrer, mãe. Morrer. Como Roberto morreu. Sem aviso, sem despedida. E as crianças? As crianças vão ficar comigo. A babá é boa, é de confiança. E eu mudei o horário de trabalho. Agora entro mais tarde e saio mais cedo. Tô tentando, mãe. Eu juro que tô tentando. Olhei pro meu filho. Quando foi que ele tinha ficado com tantos cabelos brancos? Quando as rugas ao redor dos olhos tinham ficado tão profundas? Encontraram a Amanda? Ele assentiu, a mandíbula apertada. Encontraram ontem, numa festa, completamente drogada. Ela foi presa. Porte de drogas, direção perigosa. Ela bateu o carro tentando fugir da polícia. Abandono de incapaz. A advogada disse que ela provavelmente vai pegar alguns anos. E você? Eu? Ele riu, mas foi uma risada amarga, sem humor. Eu vou me divorciar. Já entrei com os papéis e vou lutar pela guarda total das crianças.
Você consegue? Dar conta sozinho? Ele segurou minha mão e eu vi lágrimas nos olhos dele. Eu vou ter que conseguir, né? Porque você precisa fazer essa cirurgia. E eu não posso. Eu não posso perder você também, mãe. Eu não posso. Foi a primeira vez que Ricardo chorou na minha frente desde o funeral do pai. E de alguma forma, vê-lo chorar me fez sentir melhor, porque significava que ele finalmente estava sentindo. Finalmente estava acordando. Quando é a cirurgia? Em 2 semanas. Você precisa ficar internada uns dias para estabilizar. 2 semanas. 14 dias para me preparar para a possibilidade de não acordar. 14 dias para colocar minha vida em ordem. Eu quero ver as crianças. Mãe, é hora de visita. Eu quero ver minhas netas, meus netos, agora. Ricardo suspirou, mas pegou o celular e ligou para babá. 20 minutos depois, Sofia e Pedro entraram no quarto, tímidos, assustados. Sofia tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Pedro segurava a mão dela com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Vovó! Pedro largou da mão da irmã e correu para a cama. Eu o puxei para o meu colo, ignorando a dor no peito. Oi, meu amor, desculpa por ter assustado vocês. Você vai morrer? Sofia perguntou, a voz tremendo. Que nem o vovô. A pergunta direta, sem rodeios, tipicamente Sofia. Não sei, meu amor. Eu vou fazer uma cirurgia para tentar consertar meu coração. E se der tudo certo, eu vou ficar bem. E se não der? Como explicar morte para uma criança de 8 anos que já perdeu demais? Se não der, vocês vão ficar com o papai de vocês. E ele vai cuidar muito bem de vocês. Porque ele ama vocês mais do que tudo no mundo. Olhei para Ricardo, que estava encostado na parede com os braços cruzados, tentando esconder que também estava chorando. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Mesmo se eu não estiver mais aqui, eu sempre vou amar vocês. Sempre. E vou estar olhando por vocês, onde quer que eu esteja. Sofia subiu na cama também e se aninhou do meu outro lado. Eu não quero que você vá embora. Eu também não quero. Por isso eu vou lutar muito para ficar. Tá bom? Ficamos ali, os 3 amontoados na cama estreita do hospital, até a enfermeira vir e dizer que o horário de visita tinha acabado. As 2 semanas passaram num borrão de exames, consultas, conversas com médicos. O Dr. Mendes explicou o procedimento 3 vezes, mas eu ainda não tinha certeza se tinha entendido direito. Algo sobre válvula, sobre circulação, sobre risco de parada cardíaca. A senhora tem 60 anos, dona Célia. É uma cirurgia de risco, não vou mentir. Mas se não fizermos, a senhora tem grande chance de ter um evento cardíaco fatal nos próximos meses. Evento cardíaco fatal. Que jeito bonito de dizer morte. Qual a taxa de sucesso? 85%. Mas muito depende de como seu coração responde durante o procedimento. 85%. Parecia muito, mas também significava que 15% não sobreviviam. Na noite antes da cirurgia, Ricardo ficou comigo no quarto do hospital. As crianças tinham ido para casa com a babá. Ele não queria que elas me vissem tão nervosa. Mãe, tem alguma coisa que você quer que eu saiba? Tipo, só por precaução. Testamento. Ele estava falando de testamento sem falar a palavra. Tem um envelope na gaveta da minha cômoda. Tem tudo lá. Testamento, seguro de vida, tudo. É tudo para você e para as crianças. Ele assentiu, incapaz de falar. E Ricardo, eu preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Se eu não sair dessa cirurgia, não deixe a Amanda chegar perto das crianças. Não importa o que ela diga, o quanto ela implore. Ela não merece. E elas não merecem sofrer mais. Mãe, promete. Ricardo segurou minha mão. Eu prometo. Ficamos em silêncio. Depois Ricardo falou. Eu sinto muito, por tudo, por não ter visto, por ter colocado tanto peso em você. Você está tentando agora. É o que importa. Se você sair dessa cirurgia, vai ser diferente. Eu prometo. Você não vai ter que carregar tudo sozinha de novo. Eu sei. Ah, mas será que eu sabia?
Será que Ricardo realmente ia mudar? Ou será que, com o tempo, ele ia voltar a ser aquele homem ausente, sempre trabalhando, sempre ocupado demais para ver o que estava acontecendo bem na frente dele? Só o tempo diria. De manhã cedo, vieram me buscar para a cirurgia. Ricardo caminhou ao lado da maca até a porta do centro cirúrgico. Antes de eu entrar, ele se inclinou e me beijou na testa. Eu te amo, mãe. Volta pra gente. Eu vou tentar. As portas do centro cirúrgico se fecharam atrás de mim. Luzes brancas e brilhantes. Pessoas de máscara e avental. Alguém colocou uma máscara no meu rosto e pediu para eu contar até 10. 1, 2, 3. Pensei em Roberto, em como seria reencontrá-lo se eu não voltasse. 4, 5. Pensei em Sofia e Pedro, nos rostos deles quando me viram cair no supermercado. 6, 7. Pensei no não que eu disse para Amanda naquela manhã. O não que mudou tudo. 8. Será que eu tinha feito a coisa certa? E então, nada. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi dor. Dor no peito, dor nos braços, dor em lugares que eu nem sabia que existiam. A segunda coisa que senti foi alívio, porque se eu estava sentindo dor, significava que estava viva. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras estavam pesadas demais. Ouvi vozes ao redor, distantes, como se viessem de debaixo d'água. Batimentos estáveis. Respondendo bem. Pode acordar a qualquer momento. Lutei contra o peso, contra a escuridão, e finalmente consegui abrir os olhos. Tudo estava embaçado. Pisquei 1, 2, 3 vezes. Ricardo estava ali, e atrás dele, Sofia e Pedro. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Ricardo pegou um copo d'água com canudo e me ajudou a beber. Bem-vinda de volta, mãe. Deu certo? Deu certo. O médico disse que foi perfeito. Sua válvula está funcionando direitinho agora. Sofia e Pedro se aproximaram da cama. Pedro já estava chorando. Sofia tentava segurar as lágrimas, mas não conseguia. Você voltou, Sofia sussurrou. Você prometeu e você voltou. Sorri, mesmo doendo. Eu sempre volto. Pros netos, Pedro corrigiu, sorrindo entre as lágrimas. E ali, naquele quarto de hospital, com meu peito doendo e meu coração finalmente funcionando direito pela primeira vez em anos, eu percebi algo. Aquele não que eu disse para Amanda. Aquela recusa que parecia tão egoísta, tão errada na hora. Aquela escolha de colocar minha saúde em primeiro lugar. Tinha salvado todo mundo. Porque se eu tivesse dito sim, se eu tivesse pegado as crianças naquela manhã, nada disso teria acontecido. A negligência de Amanda teria continuado escondida. As crianças teriam continuado sofrendo em silêncio. E eu provavelmente teria morrido de parada cardíaca alguns meses depois, sem nunca ter descoberto o quanto meus netos precisavam de mim. Às vezes, dizer não é a coisa mais amorosa que você pode fazer. 2 anos depois, eu estava na cozinha decorando o bolo de aniversário de Sofia, quando ouvi a porta da frente se abrir. Vovó, chegamos! Pedro entrou correndo, a mochila batendo nas costas, o uniforme da escola todo amassado. Aos 8 anos, ele tinha crescido tanto que às vezes eu mal reconhecia o menininho assustado que chupava o dedo e chorava escondido. Como foi a escola, meu amor? Legal. A gente fez vulcão de bicarbonato na aula de ciências e explodiu tudo. Ele abriu os braços dramaticamente. Foi bum! Ri, limpando as mãos no avental. Que legal. E cadê sua irmã? Tá vindo. Tava conversando com a professora. Sofia entrou logo depois, mais devagar, sempre mais séria. Aos 10 anos, 10 anos hoje, na verdade, ela tinha perdido aquele olhar assustado que carregava antes. Não completamente. Ainda tinha dias difíceis, dias em que acordava de pesadelo, dias em que ficava quieta demais. Mas a terapia estava ajudando. E ter uma rotina estável, finalmente, também ajudava. Oi, vovó! Ela me abraçou e eu senti aquele aperto familiar no peito. Não de arritmia. Meu coração estava funcionando perfeitamente desde a cirurgia. Era só amor. Amor demais, cabendo num peito só. Oi, aniversariante. Como foi o dia?
Bom, os meninos da turma cantaram parabéns no recreio. Foi meio vergonhoso. Mas ela estava sorrindo. Bom, prepara porque vai ter parabéns de novo hoje à noite. Seu pai já confirmou que chega às 6 e a Fernanda tá trazendo a lasanha. Fernanda, a namorada do Ricardo. Eles estavam juntos há 1 ano e meio e ela era tudo que Amanda nunca foi. Presente, atenciosa, genuinamente interessada nas crianças. No começo, Sofia tinha resistido. Ela não é minha mãe, dizia com aquela voz dura. Mas com o tempo, com paciência, Fernanda tinha conquistado um espaço, não como mãe, como amiga, como alguém que se importava de verdade. A Fernanda vem? Pedro perguntou animado. Ela disse que ia me ensinar a fazer slime. Ela vem, sim, e acho que ela traz os ingredientes. Pedro saiu correndo para o quarto dele, que tecnicamente era o quarto de hóspedes, mas que há 2 anos tinha virado permanentemente dele. Sofia ficou na cozinha comigo, olhando para o bolo. Tá bonito. Você acha? Tentei fazer aquelas flores de chantilly que você gosta. Ficou bom. Ela hesitou, depois perguntou baixinho. Ela vai vir? Não precisava perguntar quem era ela. Amanda. Não, meu amor. Sua mãe ainda tá na clínica de reabilitação. Lembra que a gente conversou? Ela só pode sair para visitas supervisionadas e hoje não tem autorização. Sofia assentiu aliviada. 2 anos depois, Amanda ainda era um tópico complicado. Ela tinha cumprido 18 meses de prisão por abandono de incapaz e porte de drogas. Quando saiu, foi direto para uma clínica de reabilitação, parte do acordo que ela fez para não perder completamente o poder familiar. As visitas supervisionadas tinham começado há 6 meses. 1 vez por mês, no máximo, sempre com uma assistente social presente. Sofia ia, porque o juiz mandou, mas nunca ficava mais de 1 hora. Pedro ia porque a irmã ia, mas passava o tempo todo grudado em mim. Tudo bem se ela não vem, Sofia disse. É melhor assim. Será que era? Eu não sabia. Parte de mim queria que Amanda se recuperasse de verdade, virasse uma mãe presente, consertasse o que tinha quebrado. Mas a parte maior, a parte que tinha visto Sofia e Pedro numa casa abandonada, que tinha ouvido eles chorando de pesadelo, que tinha segurado eles durante crises de ansiedade. Essa parte não queria que Amanda chegasse perto nunca mais. Mas não era minha decisão. Era do juiz. E da própria Amanda, se ela conseguisse finalmente se manter sóbria. Vai tomar banho e trocar de roupa, eu disse para Sofia. A festa começa daqui a 2 horas. Ela subiu e eu voltei pro bolo. Estava colocando as últimas flores quando meu celular tocou. Ricardo. Oi, filho. Oi, mãe. Escuta. Vou me atrasar uns 20 minutos. Reunião que não acaba nunca. Mas eu chego a tempo do parabéns, prometo. Típico Ricardo. Sempre atrasado, sempre com reunião. Mas pelo menos agora ele avisava. E pelo menos agora, quando prometia, ele cumpria. Tá bom, a gente te espera. Desliguei e fiquei olhando pro celular. 2 anos. 2 anos desde aquela manhã em que eu disse não. Desde que tudo mudou. E vocês, já pararam para pensar como uma única decisão pode mudar tudo? Como um não no momento certo pode salvar mais do que 1000 sims dados por obrigação? A campainha tocou. Fui atender e encontrei Fernanda na porta, carregando uma assadeira gigante e sorrindo. Oi, Célia, trouxe a lasanha e olha, ela mostrou uma sacola. Ingredientes para slime. Prometi pro Pedro. Entra, entra. Cuidado para não derrubar. Ela entrou e colocou tudo na cozinha. Fernanda tinha 38 anos. Era professora de educação infantil e tinha uma paciência infinita. Exatamente o oposto de Amanda. As crianças já chegaram? Chegaram. A Sofia tá se arrumando e o Pedro deve estar destruindo o quarto. Fernanda riu. Vou dar um oi para ele. Você precisa de ajuda aqui? Não, tá tudo sob controle. Pode ir. Ela subiu e eu ouvi a gritaria feliz do Pedro quando a viu. Fernanda, você trouxe? Você trouxe mesmo? Sorri.
Era bom ouvir Pedro gritar de alegria em vez de medo. Continuei arrumando a mesa. Copos, pratos, guardanapos, tudo simples, nada extravagante, mas feito com amor. E no final das contas, era isso que importava. Meu coração, o coração que quase parou 2 anos atrás, batia firme e constante no meu peito. Às vezes eu ainda colocava a mão ali e agradecia. Agradecia por ter sobrevivido. Agradecia por ter tido coragem de dizer não. Agradecia por estar aqui, vendo minhas netas, meus netos, crescerem. O porteiro ligou avisando que tinha mais gente chegando. A irmã do Ricardo com os filhos. Alguns amiguinhos da escola que Sofia tinha convidado. A casa foi enchendo de barulho, de risada, de vida. Ricardo chegou às 6h15, como prometido. 20 minutos atrasado, mas chegou. Ele abraçou as crianças, cumprimentou os convidados e veio me dar um beijo na bochecha. Desculpa o atraso, mãe. Você veio, é o que importa. Ele olhou ao redor, pro apartamento cheio de gente, pras crianças rindo, pra Fernanda ajudando a servir refrigerante. A gente conseguiu, né? Apesar de tudo. A gente conseguiu. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Não tinha sido a gente. Tinha sido eu. Tinha sido aquele não que eu disse quando todo mundo esperava um sim. Tinha sido eu escolhendo minha saúde, meu bem-estar, meus limites e, paradoxalmente, salvando todo mundo no processo. Às 7h, reunimos todo mundo na sala. Sofia no centro, com aquele sorriso meio envergonhado de quem não gosta de ser o centro das atenções, mas também gosta um pouquinho. Acendemos as 10 velinhas. 10 anos, meu Deus, como passou rápido. E cantamos parabéns. Desafinado, entusiasmado, feliz. Sofia fechou os olhos para fazer o pedido. O que será que ela pediu? Saúde? Felicidade? Que a mãe finalmente se recuperasse? Ou será que ela pediu exatamente o que já tinha? Estabilidade, segurança, amor? Ela soprou as velas de uma vez. Todo mundo aplaudiu. Cortamos o bolo, distribuímos os pedaços. As crianças foram brincar, os adultos ficaram conversando. Ricardo e Fernanda sentaram no sofá, de mãos dadas. A irmã do Ricardo me puxou para a cozinha. Você tá com uma cara boa, Célia. Tô me sentindo bem. Melhor que há 2 anos. Muito melhor. Ela me abraçou. Você foi muito corajosa. Não sei se eu teria tido a mesma coragem. Coragem. Será que foi coragem? Na época, pareceu só necessidade. Necessidade de sobreviver. Necessidade de colocar limites. Necessidade de dizer basta. Mas talvez coragem seja exatamente isso. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando todo mundo acha que você tá errada. A festa foi até às 10. Quando o último convidado saiu, ajudei a limpar a bagunça. Ricardo ia levar as crianças para casa dele. Eles passavam os finais de semana com ele e a semana comigo. Era o acordo que tínhamos feito há 2 anos e que, surpreendentemente, estava funcionando. Vovó, Sofia me chamou antes de sair. Posso falar uma coisa? Claro, meu amor. Ela me puxou para um canto, longe dos outros. Eu lembro daquele dia, quando a mamãe me colocou no carro, quando a gente ficou perdida. Meu coração apertou. A gente não falava muito sobre aquele dia. A terapeuta disse que era melhor deixar Sofia trazer o assunto quando se sentisse pronta. Você lembra? Lembro de tudo. E lembro que fiquei brava com você, porque a mamãe disse que você não quis cuidar da gente, que você escolheu sua consulta em vez de nós. Fechei os olhos. Aquela culpa antiga, familiar, tentando voltar. Mas eu entendo agora, Sofia continuou. A tia Mariana me explicou na terapia. Você tinha que cuidar de você, porque se você não tivesse cuidado, você ia morrer. Igual o vovô, e então a gente não ia ter ninguém. As lágrimas queimaram nos meus olhos. E sabe o que mais? Se você tivesse dito sim naquele dia, a gente nunca teria descoberto. Sobre a mamãe, sobre as drogas, sobre tudo. A gente ia continuar sofrendo e fingindo que estava tudo bem, igual antes. Ela me abraçou e eu senti as lágrimas dela molhando minha blusa. Então, obrigada, vovó. Obrigada por ter dito não. Obrigada por ter se cuidado. Obrigada por estar viva,
Chorei abraçada com minha neta no corredor do apartamento enquanto os outros esperavam na sala. Chorei 2 anos de culpa, de medo, de alívio. Chorei porque finalmente, eu entendia. Dizer não tinha sido a coisa mais amorosa que eu poderia ter feito. 3 meses depois, eu estava de novo numa sala do conselho tutelar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era a audiência final sobre a guarda. Mariana, a mesma assistente social de 2 anos atrás, lia os relatórios. Então, resumindo, as crianças estão bem adaptadas, com bom desempenho escolar, progresso significativo na terapia. A avó, Dona Célia, está com saúde estável, acompanhamento médico regular, sem intercorrências. O pai, Ricardo, demonstrou comprometimento consistente, mudanças significativas no comportamento, presença ativa na vida das crianças. A namorada, Fernanda, estabeleceu vínculo saudável com as crianças sem tentar substituir a figura materna. Ela olhou para cima dos papéis. E a mãe biológica, Amanda, completou 1 ano e 2 meses de sobriedade. Está morando sozinha, trabalhando meio período e tem cumprido as visitas supervisionadas sem incidentes. Ricardo se mexeu desconfortável ao meu lado. Amanda estava ali também, sentada do outro lado da sala com a advogada dela. Ela estava diferente, mais magra, o cabelo mais curto, sem maquiagem, parecia mais velha. Ou talvez só parecesse real pela primeira vez em anos. Baseado em tudo isso, Mariana continuou, a recomendação do Conselho Tutelar é a seguinte: guarda compartilhada entre o pai e a avó paterna, com a mãe tendo direito a visitas quinzenais sem supervisão, desde que continue o tratamento e mantenha a sobriedade. O juiz assentiu e olhou para nós. Alguém quer se manifestar antes da decisão final? Amanda levantou a mão, hesitante. Eu gostaria de falar. O juiz acenou para ela continuar. Amanda se levantou, as mãos tremendo. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu sei o que eu fiz. Como eu coloquei meus filhos em perigo. Como eu escolhi as drogas em vez deles. E eu sei que desculpas não mudam nada. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Célia, eu te devo um pedido de desculpas por aquele dia, por ter colocado as crianças naquela situação, por ter te culpado quando você só estava tentando sobreviver. Você fez o que eu deveria ter feito. Colocou limites, se cuidou e, no processo, salvou meus filhos. Não esperava isso. Não esperava que Amanda assumisse, admitisse, reconhecesse. Eu não tô pedindo perdão, ela continuou. Eu não mereço. Mas estou pedindo uma chance de provar que eu mudei, uma chance de ser pelo menos uma presença positiva na vida deles, mesmo que nunca seja mãe de verdade de novo. Ela olhou para o juiz. Eu concordo com a guarda compartilhada entre o Ricardo e a Célia. Faz sentido. São eles que cuidam das crianças, que estão presentes, que merecem tomar as decisões. Eu só quero poder visitá-los, ver eles crescerem. E quem sabe um dia eles possam olhar para mim sem medo. Sentou de novo, limpando os olhos com as costas da mão. O juiz olhou para Ricardo. Senhor Ricardo, o que o senhor acha? Ricardo respirou fundo. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Desde que seja de verdade. E desde que as crianças sejam protegidas. E as crianças? O juiz olhou para o canto da sala onde Sofia e Pedro esperavam com uma voluntária. Elas foram consultadas? Foram, senhor. Separadamente como protocolo. A Sofia disse que não se opõe às visitas, desde que sejam curtas e ela possa sair se quiser. O Pedro disse que tá tudo bem, desde que a vovó ou o pai estejam por perto. O juiz assentiu e começou a escrever. O silêncio na sala era pesado. Finalmente, ele levantou a cabeça. Guarda compartilhada entre Ricardo Santos e Célia Santos, com residência principal junto à avó durante os dias de semana e com o pai nos finais de semana. Amanda Santos terá direito a visitas quinzenais de 4 horas, inicialmente em local neutro, com possibilidade de revisão em 6 meses dependendo da manutenção da sobriedade e do bem-estar das crianças.
Alguma objeção? Ninguém falou. Então está decidido. E assim, 2 anos e 3 meses depois daquele não, que mudou tudo, a situação estava finalmente resolvida. Oficialmente, legalmente. Saímos da sala e encontramos Sofia e Pedro no corredor. Pedro veio correndo para mim, como sempre. Sofia veio mais devagar, olhando para Amanda, que estava saindo pela outra porta. Ela tá indo embora? Sofia perguntou. Tá, mas você vai ver ela daqui 2 semanas, se quiser. E se eu não quiser? Então você não vai, ninguém vai te obrigar. Sofia assentiu e segurou minha mão. Vamos para casa, vovó? Vamos.